Você já parou para pensar no quanto as culturas podem mudar ao redor do mundo? E se eu te dissesse que existe um lugar onde é obrigatório a nudez total? E um lugar onde usar a mão esquerda pode ser considerado bem grosseiro, você acreditaria? Pois bem, hoje nós vamos mochilar por aí e descobrir culturas e tradições, no mínimo, diferentes do que a gente está acostumado. Então é isso, Eternos Hermétios aqui. Se acomodem aí, sejam muito bem-vindos. Para começar, imagine que você está andando tranquilamente pela rua à noite, então percebe um móvel sendo jogado pela janela. Mas antes que você pudesse se preocupar se é uma briga ou não e fosse ligar para a polícia, outro móvel é jogado de um outro apartamento ali perto. Você não está entendendo nada até o momento, e antes que pudesse até sair do local onde você se encontra, você vê logo acima da sua cabeça alguém tentando jogar fora a sua velha TV. Sim, isso pode parecer até uma cena de apocalipse ou uma zona de guerra, mas é somente um costume de virada de ano lá na África do Sul. Lá, os sul-africanos acreditam que esse ritual renova as energias da casa e traz boas novas no ano que está chegando. E, apesar do ar bem perigoso da situação, nesse dia de ano novo, o policiamento é bem reforçado por lá para prevenir os acidentes e evitar que a desordem tome conta. Eu só imagino a bagunça que fica no outro dia. A segunda tradição cultural de hoje é um pouco mais tranquila e relaxada, por assim dizer. Eu preciso até aceitar que até pouco tempo atrás muito se discutia sobre o Brasil se tornar uma Venezuela e agora eu entendo por quê. Por incrível que pareça ou não, lá na Venezuela é até bem comum que as pessoas se atrasem horas para um compromisso até mesmo de negócios. Normalmente os venezuelanos eles costumam gerenciar o seu tempo de uma forma mais tranquila e relaxada, sem se importar muito com atrasos, chegando normalmente ou em cima da hora ou atrasado mesmo. Então, se você for parar na Venezuela em algum momento da sua vida, pode ficar despreocupado porque pontualidade não é um foco por lá. Não que a gente seja um exemplo por aqui, mas pelo menos a gente chega antes da festa acabar. Mas agora me fala, você já utilizou a sua mão esquerda para poder fazer alguma coisa como uma refeição ou cumprimentar um amigo ou um colega que você viu na rua? Eu duvido um pouco que você nunca tenha feito isso. Mas e se eu te disser que em alguns países lá do Oriente Médio a mão esquerda é considerada impura? Sim, essa é a mão que eles utilizam normalmente para poder fazer sua higiene pessoal após ir ao banheiro e por isso é considerado até bem deselegante e grosseiro que você faça outra função que não seja essa com a mão esquerda. Agora, enquanto os sul-africanos costumam jogar fora os seus móveis para dar sorte no ano novo, há um outro país que tem um costume tão arriscado quanto para dar sorte nas colheitas. Lá em Vanuatu, o mergulho terrestre é um ritual realizado pelos homens para poder dar sorte nas colheitas daquele ano. Tradicionalmente acontece entre os meses de abril e junho, onde os homens pulam dos lugares mais altos da torre e as crianças dos lugares mais baixos, pousando em um solo macio e livre de pedras. E por fim, para evitar que acidentes venham a acontecer, a escolha das trepadeiras que serão utilizadas nesse salto é feita pelos membros mais experientes da tribo. Mas e aí? Você animaria pular de uma torre dessas só para dar sorte no seu ano? Comenta aí a sua opinião, mas eu acho que eu ficaria mesmo só com pular 7 ondinhas. Me parece mais seguro. E quem não podia ficar de fora de uma seleção de costumes bizarros é ele, o nosso amado Japão. Para começar, vamos falar de um que talvez seja bem conhecido até, que é a questão do número 4. Você sabia que por lá o número 4 ele foi banido e ele praticamente não é utilizado? Sim, até mesmo em prédios de muitos andares, normalmente é visto que um do terceiro andar já passa direto para o quinto andar. O motivo disso, azar. Por lá, por mais que as palavras sejam escritas de forma bem diferente, a pronúncia da palavra morte e da palavra 4 é a mesma. Então, para não atrair energias ruins, eles resolveram banir o número. Muito embora eu acho que seria mais fácil, eu acho, né? Opinião minha,
que seria mais fácil só mudar a pronúncia de alguma delas, ou mudar a escrita, sei lá. Agora, banir. Mas sei lá, deixa quieto. É isso aí. Ainda no Japão, outro costume bastante comum por lá é ver os japoneses utilizando máscaras hospitalares no meio da rua, em qualquer lugar, uma coisa bem cotidiana para eles. Algo que nós brasileiros só experimentamos na pandemia que a gente enfrentou recentemente, mas que lá para eles é algo bem comum, bem cotidiano mesmo. Mas existe um motivo para isso? Existe, alguns motivos por sinal. O primeiro deles, e mais óbvio mesmo, é para evitar a proliferação de doenças contagiosas, mas também serve como proteção no frio, nas estações mais frias e mais rigorosas do ano, e também para proteção contra os pólens de cedro, uma coisa que é bem alérgica lá para eles na primavera e que atinge grande parte da população japonesa. Mas agora indo para uma coisa um pouco mais relaxante, e se eu te pedisse para pensar em uma banheira de banho, como você imaginaria? Provavelmente seria aquela banheira branquinha de cerâmica ou porcelanato que normalmente a gente vê nos filmes, desenhos ou até séries mesmo, certo? Mas e se eu te dissesse que lá no Japão as banheiras ou ofurôs, na verdade, não são feitas com esse porcelanato, não são branquinhas dessa forma, mas são feitas, na verdade, de madeira. Sim, elas são feitas de madeira e com o intuito mais para relaxamento do corpo e para equilibrar tanto o corpo quanto a mente. E agora, para sair de vez do Japão, você precisa pegar o seu carro e dirigir alguns bons quilômetros, mas você acaba parando em um semáforo por ali e estranha um pouco a situação. Isso porque lá no Japão, normalmente os semáforos têm uma coloração bem mais azulada do que aqui, do que o verde que a gente conhece. Isso vem do fato de que nos documentos oficiais o sinal verde sempre foi referido pela palavra ao, que na verdade tem um significado mais de azul. Então os linguistas japoneses, juntamente ao governo, decidiram fazer de uma forma que pudesse satisfazer tanto as normas internacionais de trânsito quanto esse fato de não ter que mudar a palavra que eles sempre utilizaram, culminando também nessa utilização de um verde o mais azul possível que poderia acontecer. Até porque, né, verde água também é verde. Continuando agora para relaxar um pouco mais, vamos para um costume um pouco mais simples, porém bem diferente aqui para nós brasileiros. Até porque, com o calor que tá fazendo e por viver em um país tropical, só de pensar em uma sauna já dá uma suadeira do cão. Mas, como a gente está falando da Finlândia, as saunas lá são uma coisa um pouco mais comum e usadas não somente para relaxamento, como também para poder discutir negócios ou política. Sim, negócios ou política. E para quem diz que esses assuntos não são bons para se discutir com a cabeça quente, bem, eu acho que se o corpo estiver quente também, aí não tem problema. E se você pensou que o assunto sauna era um tópico somente lá na Finlândia, bem, eu sinto em dizer que os alemães têm uma tradição um pouco mais peculiar. Na Alemanha é completamente normal que as pessoas entrem nuas nas saunas. Inclusive, é até proibido que se use roupas de banho, mesmo que todos os gêneros possam estar na sauna ao mesmo tempo. Um pouco problemático de se pensar, mas se lá dá certo, quem sou eu para julgar, né? Ainda na Alemanha é até bem comum que pouco antes de um casamento os familiares levem louças de cerâmica para a casa dos noivos e as quebrem. Dessa forma, o noivo e a noiva precisam estar limpando a bagunça, o que acredita-se estimular tanto a parceria quanto o trabalho em equipe do casal. Eu nunca fiquei sabendo de um divórcio de alemães, então deve funcionar mesmo. Mas também não é algo que eu tenha procurado saber. Seguindo agora para a Dinamarca, existe lá uma tradição que consiste em jogar canela em uma pessoa se ela ainda permanece solteira aos 25 anos de idade. O costume parece ser uma referência aos comerciantes antigos, que por viver muito viajando, acabavam não se casando e viviam solteiros pelo resto da vida. Então, ainda hoje, os solteirões de plantão levam essa chuva de canela e não tem essa de amenizar a situação, não. Quem é que vai jogar canela normalmente ainda molha a pessoa para que a situação fique ainda pior.
E por fim, voltando agora para a Oceania, nós temos um costume lá da Austrália. Lá, independente do local, é muito comum você ver as pessoas andando descalças, seja na rua, estacionamento, num shopping ou até mesmo no supermercado, em qualquer lugar público mesmo. Lá é tão enraizado essa situação que até mesmo nas escolas as crianças podem tirar os sapatos e andar apenas de meias. Até porque, né, com tanto bicho perigoso que tem por lá, um pé sujo à noite ou bicho de pé não vai ser um problema tão grande assim não. Mas e aí? Você já conhecia algum desses costumes bizarros? Se sim, me conta aí nos comentários qual, e se não, me conta aí também qual foi o que você acha mais estranho. E olha que teve muita coisa doida aqui, viu? Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para poder estar trazendo mais conteúdos assim. Se inscreve aqui no canal para poder estar fortalecendo e para que possa estar sempre por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que não faz ideia das coisas malucas que a gente viu aqui. Mas é isso. Obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Falou e fui!